Grande vitória do Palmeiras diante do Juventude. Jogaço de bola. 4-1 fora o baile. E um jogo que pra mim teve algo muito significativo. Um detalhe super importante para essa reta final agora de ano, em especial de Brasileirão e Libertadores, que pode ser fundamental para a realização desse sonho que o torcedor do Palmeiras tem de ter mais 2 títulos neste vasto currículo vencedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer saber do que eu vou falar? Inclusive, a previsão que se acontecer alguma coisa, eu vou cravar esse Palmeiras aí, dando muitas alegrias pra vocês. Então, fiquem aqui neste vídeo. Meus amigos ligados aqui no canal do Facincani, like pra essa vitória do Palmeiras, hype pra vitória do Palmeiras aqui. Hypar o vídeo é muito importante também, acima de tudo, se inscreva aqui no canal, vem aqui no meu Instagram me seguir também, @Felipe Facincani. Vitória espetacular do Palmeiras, 4-1 diante do Juventude. Feliz da vida com mais uma vitória do líder isolado do Brasileiro. Palmeiras tem um jogo a menos ainda, tá? Ou seja, o Flamengo, claro, também tem um jogo a menos. Ambos vão se enfrentar na próxima semana no Rio de Janeiro. Mas o fato é que tanto Palmeiras e Flamengo só vão conseguir igualar as suas tabelas lá na data FIFA, quando o Flamengo pega o Sport e o Palmeiras vai jogar diante do Santos lá na Vila Belmiro. Portanto, 15 de novembro, mais um jogo em que o Palmeiras, infelizmente, terá desfalques por convocações, mas o fato é que este jogo contra o Juventude, este 4-1 mostrou mais uma vez que, diante de um adversário inferior, o Palmeiras e o padrão de jogo empregado pelo técnico Abel Ferreira fizeram muita diferença. Até jogando com 3 zagueiros, o Palmeiras não teve sustos diante da equipe gaúcha. Gols do Rafael Veiga, que voltou a jogar muito bem, obrigado. Também, obviamente, do Bruno Rodrigues, que a gente vai falar muito aqui nesse vídeo. Gol do Bruno Fux, gol do Felipe Anderson. O Palmeiras ainda tomou um gol no finalzinho lá com esse zagueiro que é ruim de bola. Mas esse zagueiro maldoso, um dos jogadores mais desleais do futebol brasileiro, se não for o maior, o mais desleal, esse tal de Rodrigo San, que era da Água Santa, bate em todo mundo, um cara cavalo pra jogar futebol, e que ainda saiu reclamando e levou uma pancada na cabeça. Tudo que você deu de pancada no jogo ainda saiu no lucro, meu camarada, porque você é muito maldoso, ruim de bola, e o 4-1 é pra você amargar aí do outro lado, porque você não merece nada no futebol, a não ser sempre ficar por baixo, porque você é muito fraco como jogador de futebol e um jogador maldoso. Maldoso, você é uma vergonha pro futebol. Olha, sinceramente, como é que pode um cara desse não ser expulso todos os jogos? Deveria todo jogo levar um cartão vermelho, porque um cara desse não pode pisar em campo. Mas, tirando de cena, esse tal de Rodrigo San, que vai ficar com 4-1 na lomba, machucando, e obviamente um dos grandes responsáveis também pela péssima campanha que faz o Juventude, que infelizmente vai ser rebaixado. Nada contra o Juventude, tá? É um time simpático, um time que eu gosto, lá de Caxias do Sul, mas por causa desse Rodrigo San, infelizmente, se o Juventude não tivesse o Rodrigo San na equipe, eu torceria muito pro Juventude ficar, mas por causa que esse cara tá lá, esse cara tem que amargar também uma segunda divisão. Mas o fato é, gente, o Palmeiras, olha, até com o Mikael na zaga hoje, não teve nenhum tipo de imbróglio. Jogou de uma forma sublime, uma escalação que muita gente podia torcer o nariz, eu mesmo, né, porque eu acho que o Palmeiras não tem que jogar com 3 zagueiros, mas que diferença que faz o Bruno Fux na zaga. Pra mim, Bruno Fux, titular absoluto da defesa do Palmeiras. Murilo fez um bom jogo, legal, bacana, mas o Bruno Fux, o que ele joga de forma inteligente, como arma o jogo lá do setor defensivo. Quantos passes que quebram linha, que fizeram o Palmeiras dar dinamismo, rotação, a dupla Bruno Fux e Andréas Pereira, que voltou hoje para ser o primeiro volante do Palmeiras, como deu certo, né? Olha a diferença, que muita gente fala, como é que pode zagueiro vai armar jogo, não sei o quê. Tem uns idiotas que falam esse tipo de bobagem, só que hoje no futebol,
como a armação da jogada começa lá no goleiro trabalhando com os pés, é óbvio que o zagueiro já é a segunda linha de armação. Então ter um goleiro que sabe sair jogando, ter um zagueiro que sabe sair jogando, é óbvio que facilita muito o trabalho daqueles caras que obrigatoriamente vão conduzir a equipe dentro de campo para fazer esse tipo de trabalho. Então o Andreas Pereira trabalhando com o Bruno Fux, olha como fez o Palmeiras se tornar muito fluido dentro de campo, um time que jogou um futebol de altíssimo nível, né? Facilitando o trabalho do Veiga, do próprio Maurício também, o Felipe Anderson, 3 meias de armação, 4 na verdade, né? Porque você tem que contar também o Andreas Pereira, e muito também, claro, pela movimentação do Bruno Rodrigues, que pela primeira vez voltou a ser titular do Palmeiras, depois de quase 2 anos afastado do futebol. Já tinha, obviamente, reestreado com a camisa do Verdão, é verdade, naquele jogo contra o Fortaleza. Mas olha, um Bruno Rodrigues que fez o gol dele, um piruzaço do Jandrei, mas dane-se falar do goleiro da equipe do Juventude, tem que falar do gol, da resiliência desse menino, que vai ajudar bastante o Palmeiras, hein? Vocês perceberam como o Bruno Rodrigues em campo conseguiu atuar em 2 funções? Jogando pelas pontas e trabalhando como falso 9, era o que ele fazia no Cruzeiro. Por isso que ele foi contratado pelo Palmeiras. Então é um jogador que em breve, ganhando ritmo, espero que o Abel o coloque agora cada vez mais para participar das partidas. Não é só com o Palmeiras desfalcado, não. Esse menino tem que ganhar minutagem, tem que ganhar confiança, porque esse lado esquerdo do Palmeiras que tem o Ramon Sosa, que infelizmente não jogou por lesão, mas o Palmeiras pode ganhar uma outra válvula e ele e o Sosa jogarem juntos. Porque o Sosa pode fazer a ponta, tanto esquerda como direita, e ele jogar como centroavante. Então aquele cara reserva pro Flaco Lopes, pro Vitor Roque, que não jogou também porque estava suspenso, pode ser o Bruno Rodrigues. Então esse jogo serviu para dar confiança àqueles caras do banco de reservas que vão ser importantes nesta reta final. Porque o Palmeiras está em peito cheio no Brasileirão, agora joga essa pressão pro Flamengo, Flamengo que vai ter um clássico no meio da semana contra o Botafogo, o Palmeiras tem que fazer o dever de casa contra a equipe do Bragantino também, dá pra ganhar, apesar também de alguns desfalques que vão ter nesse jogo, né? Vai depender muito da logística, o Gustavo Gomes não se sabe se chega a tempo, porque ele está na Ásia fazendo amistosos com a seleção do Paraguai. O Vitor Roque volta, então é um alento pro Palmeiras, tem que ver a Argentina também, na logística do Flaco Lopes, do Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, o Facundo Torres, mas o fato é, o Palmeiras neste jogo deu respostas de um banco de reservas, que obviamente não é um banco que o torcedor olhe e vê aquele brilho, aqueles jogadores estrelados, mas é um banco operário. E quanto mais esses caras ganharem esse tipo de confiança, com bons resultados, com vitórias em casa que são fundamentais para ampliar cada vez mais esse moral do Palmeiras no campeonato, mais o time daqui a 2 semanas vai ganhar casca para o que de fato vai definir a temporada do Verdão. As semifinais da Libertadores contra a LDU e, obviamente, os 2 confrontos diretos do Brasileiro, que esse sim, se o Palmeiras vencer esses 2 confrontos, eu vou cravar aqui pra vocês, o Palmeiras vai ser campeão. Se o Palmeiras vencer Flamengo no Rio de Janeiro, como há muito tempo o Palmeiras não vence, e vencer o Cruzeiro em casa no Allianz Parque, com essa vantagem que o Palmeiras pode abrir de ambos, que pode chegar a 7, 8 pontos, a depender da matemática, até mais, o Palmeiras será campeão brasileiro. Então, meus amigos, pensem no quão importante vai ser esse time, que a gente não sabe, tomara a Deus, né, que ninguém fique fora do jogo do Maracanã, que o Palmeiras tenha o elenco completinho, o Kelvin ainda pode voltar para esse jogo, né, vai ser trabalhado provavelmente para o jogo do Maracanã, mas meus amigos, olha só como pode desenhar o brasileiro, porque aí o Palmeiras ficaria com o brasileiro para levar em banho-maria, se ele abrir, é verdade, essas vantagens contra Cruzeiro e Flamengo, tudo isso depende de 2 vitórias contra Cruzeiro e Flamengo. Porque ele levaria o brasileiro em banho-maria e focaria esforços, caso também ele faça esse dever de casa contra a LDU, para a hipotética decisão em Lima, lá no dia 29 de novembro. Então, meus amigos, o Palmeiras pode ter um mês de novembro, de tranquilidade, de focar naquilo que é o grande objetivo da temporada, que é o tetracampeonato da Libertadores, e poder, dentro do brasileiro até o Abel, repito sempre, tá bom? Vou sempre bater nessa tecla. Se o Palmeiras vencer Cruzeiro e vencer Flamengo, se ele vencer esses 2 jogos, em novembro, o Palmeiras pode ter um campeonato brasileiro, não vou dizer assim como laboratório experimental, mas de dosar
a escalação do Palmeiras para trabalhar com força máxima para chegar, se o Palmeiras, claro, lá estiver, a gente espera que sim, toda essa pressão para a final da Libertadores em Lima no dia 29. Então, vamos esperar esses bons objetivos. Então, este jogo serviu, na minha visão, para dar musculatura, confiança, tanto psicológica, como em especial também no lado técnico-tático para a equipe do Palmeiras. Um Palmeiras que jogou com 3 zagueiros, mas parecia esse padrão de 4-4-2 que tem dado tão certo que a gente acompanhou. Parabéns ao Abel, parabéns à comissão técnica pelo grande trabalho de ter reencontrado um padrão de jogo, mas em especial também parabenizar a torcida do Palmeiras e a diretoria. Por quê? Porque a torcida compareceu em peso no Allianz, mais de 40 mil pessoas num sábado à noite. Isso é muito valoroso e em especial a diretoria, por quê? Preços baixos para chamar o torcedor. Palmeiras hoje não precisa ficar arrebentando os preços, colocando lá em cima, valores altos para querer mais dinheiro, sendo que nesse momento é importante essa união da torcida. Ainda mais com essa pressão externa, com esse ódio que estão do Palmeiras, é importante mostrar que todo mundo está unido, de leste a oeste no Verdão. E a diretoria entendeu muito bem o recado. Palmeiras tem dinheiro suficiente para ganhar em outras frentes. Do torcedor, que o Palmeiras ganhe o justo. Se tiver que cobrar um ingresso mais barato, sempre cobre ingresso mais barato até o final do ano. Porque olha a força da arquibancada, olha 90 minutos o torcedor cantando a plenos pulmões, todo esse apoio que o Palmeiras e a comissão merecem nesse momento. Então, parabéns aos envolvidos, Palmeiras líder isolado e neste momento vale a hashtag segue o líder. Que continue assim na quarta-feira, porque aí também seria uma garantia, se o Palmeiras vencer o Bragantino, de que, independentemente do que acontecer no Rio de Janeiro, mas eu espero vitória, qualquer resultado ainda manteria o Palmeiras na ponta da tabela. Vamos pra mais! Até a próxima, gente! Fui! Like, hype o vídeo aqui, se inscreva no canal do Facincani, vem aqui também, óbvio, no meu Instagram que eu te espero por lá. Até a próxima!